tem por tema Cristo não desceu da cruz. Amém? Olha aí, irmão. As irmãos ficam curiosos, né? Que mensagem é essa, pastor? Cristo não desceu da cruz. Nós vamos aprender hoje. E eu tenho certeza que Deus vai clarear a mente de vocês em nome de Jesus. Fala, amém? Saúde, paz e prosperidade a todos em nome do Senhor. Amém? Amém. A você também. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, estamos numa noite muito especial, né? E eu creio que Deus ele vai falar em nossa vida em nome do Senhor Jesus. Deus tem algo para você e para mim em nome de Jesus. Amém? E quando nós falamos de Jesus é muito lindo, né? Muito legal, né? Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas sabemos que o Espírito Santo ele vai abençoar quando nós estamos na presença dele em nome de Jesus. Só temos que entender a vontade dele, né? A boa, perfeita, agradável obra do Senhor Jesus para cada um de nós. E Deus ele vai falar sempre conosco em nome de Jesus. Eu creio que ele irá nos abençoar em nome de Jesus. Deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, sempre, constantemente, em nome de Jesus. Hoje é uma reunião de crescimento espiritual, né? Deus ele tem falado conosco. Na semana passada foi uma palavra forte, né? No qual nós recebemos. E cada quarta-feira Deus tem falado algo diferente, né? Domingo nós falamos de fé. E eu creio que nessa noite Deus vai falar também, né? Domingo que vem nós temos Santa Ceia. Então, por esse motivo, eu quero falar algo com vocês, né? Que já é relevante a isso, né? E tem por tema Cristo não desceu da cruz. Amém? Olha aí, irmão. As irmãos ficam curiosos, né? Que mensagem é essa, pastor? Cristo não desceu da cruz. Nós vamos aprender hoje. E eu tenho certeza que Deus vai clarear a mente de vocês em nome de Jesus. Fala, amém? Hoje estamos com a presença da Flavinha. Deus abençoe, Flávio. Saudade. Que você possa ser grandemente abençoada. Seus sonhos, seus projetos, sua vida, né, teu lar, seja repleto de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Irmãos, sem mais delongas, né? Porque eu quero acabar no culto cedo, vou pro monte hoje. Quem é que vai pro monte hoje? Amém. Vocês vão aprender, né? Primeira vez que eu falei isso com todo mundo. Nossa! Né? Como ele está gravando para o YouTube, né? Então, com um monte de coberta, porque não sabe, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 39. Vamos ler até o 44. Diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. 40. Dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo. Se é filho de Deus, e desça da cruz. Da mesma forma, o chefe do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se tem compaixão dele, pois disse: sou o filho de Deus. 44. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Volta ao 42, por favor. Irmãos, quando nós vimos uma mensagem Cristo não desceu da cruz, parece que é uma coisa até cruel, né? Com a gente e com Cristo mesmo, né? Porque a gente sabe que Jesus ele morreu crucificado por você, por mim. Ele morreu crucificado por toda a geração que veio antes da gente e pós a gente. Então Jesus, ele pagou um preço muito alto pela humanidade. Não foi somente para aquele tempo, os judeus, os hebreus, mas para todos nós que estamos aqui e os nossos descendentes, aqueles que virão após nós, até a sua grande vinda, né? E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele precisou passar por esse momento triste, cruel, mas foi um momento no qual talvez ele não queria passar. Tanto é que ele falou, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas foi um momento que ele teve que passar. Fala amém? E nós vemos aqui no 42 que diz: salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Jesus, irmãos, ele não veio para salvar a si mesmo. Jesus veio para salvar a gente. Jesus veio para salvar vocês. Jesus veio para salvar a tua família, a tua geração, os seus netos, bisnetos que não vieram ainda. Jesus veio para salvar aqueles que não conhecemos.
Então você vê que Jesus, irmãos, ele não desceu da cruz porque ele tinha uma missão a cumprir nessa terra, e essa missão foi dada pelo próprio Deus. Fala amém? Vamos ler aqui em Lucas 23:35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Amém? Jesus, irmãos, ele foi humilhado, foi cuspido, bateram nele. Jesus, irmãos, foi ofendido. Jesus, irmãos, eles falaram palavras que não agradavam a Deus, que não agradavam a Jesus e não agradam a gente. Jesus, ele passou por toda essa humilhação. Sabe por quê? Por você. Fala, por mim. Então foi por você que Jesus passou por isso. Você vê que Jesus passou por tudo isso. Passou por todo o processo de ridicularização, porque ele precisava salvar a gente. Deixe-o salvar a si mesmo. Se o Cristo de Deus, se ele é o Cristo de Deus, o escolhido. Eles diziam assim: se ele é Jesus, se ele é o Cristo, por que ele não salva a si mesmo? Se ele é o Salvador da humanidade, por que não salvam a si mesmo? João 19:30. Tendo provado, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito a Deus. Amém? A cruz não foi um acidente, ela fazia parte do plano eterno de Deus. Enquanto Jesus estava crucificado, muitas pessoas o desafiaram, dizendo: se é o Filho de Deus, desça da cruz. Agora a pergunta é: por que Jesus não desceu da cruz? Não foi falta de poder. Jesus acalmou a tempestade, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou os doentes, Jesus fez milagre, Jesus fez todo tipo de benfeitoria nessa terra, que o homem não pode fazer. Mas será que Jesus não teria poder para descer da cruz? A Bíblia fala, irmãos, que quando os soldados chegaram até Jesus, havia um homem, um soldado, chamado Malco. Quando ele vai prender Jesus, Pedro desembanha a espada. E quando ele desembanhou a espada, ele pegou aquela espada e cortou a orelha do soldado. Irmãos, quando nós olhamos essa palavra, olhamos essa realidade, né, muito triste, vemos que Pedro, quando desembanha a espada, ele não quer cortar a orelha. Quando a pessoa tira uma espada para poder apontar para o outro, e ele lança aquela espada sobre o outro, é para poder cortar o pescoço do cara. É que ele errou. E naquele momento, irmãos, quando ele corta a orelha daquele soldado, Jesus está dizendo: Pedro, para! Você não acha que se eu orar ao meu Pai, ele não manda legiões de anjos para me tirar daqui? Mas Jesus precisava passar por aquilo. Jesus precisava passar pelo processo. Mesmo tendo curado, ressuscitado, tendo autoridade contra o tempo, autoridade contra e mover os céus e a terra, ele precisava passar por aquele processo. Mesmo ele tendo plenas condições de descer da cruz, ele não desceu da cruz por você e por mim. Fala amém? Glória a Deus. Hoje veremos algumas razões porque Jesus permaneceu na cruz. Primeira razão: Cristo não desceu porque amava a humanidade. Cristo não desceu da cruz porque ele ama você, porque ele te amou, porque ele te ama, porque ele ama a tua família, porque ama teus filhos. Um versículo muito conhecido, né? João 3,16. Todo mundo conhece, né? Olha o que diz aqui: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Olha aí, irmão. Deus enviou seu único filho, o Filho unigênito, enviou aquele que está à sua destra para poder morrer pela gente, porque Deus te ama. Irmãos, olha o amor de Deus por você, é um amor incondicional. Hoje nós vemos a igreja vazia porque está frio, porque uns estão preocupados com a janta, outros estão preocupados com aquilo, preocupados com aquilo outro, né? Fazendo com os seus afazeres. E Deus, ele amou o mundo tanto, ele te ama tanto, que ele falou para o filho dele: desce e morre por eles, porque eles precisam pagar uma dívida. Eles não conseguem pagar essa dívida, e somente você pode pagar por eles. Olha aí, irmão. Aí Jesus vem, nasce de uma mulher, cresce, tem uma profissão como carpinteiro. Aos 30 anos ele passa pelas águas, começa um grande ministério, morre aos 33 anos e meio. Sabe por quê? Porque Deus te ama, Deus te quer bem.
Deus quer que você, irmãos, tenha plena alegria. E Deus quer que você encontre o caminho que é Jesus Cristo. Fala amém? Jesus permaneceu na cruz porque olhava além da dor. Ele via cada pessoa que um dia pisaria nessa terra. Ele via você e ele via mim. Aí quando Jesus, toda chibatada, né? Quem lembra quantas chibatadas Jesus levou? Quem é que lembra? Quanta? 39. 39 chibatadas. Quando Jesus, irmãos, leva 39 chibatadas, era a pena máxima que o judeu poderia ter. É a pena máxima que um criminoso poderia ter. Somente aqueles criminosos mais severos, aqueles piores criminosos da época, levavam 39 chibatadas. E cada chibatada que ele levava, ele via você pisando nessa terra. Cada chibatada que ele levava, ele via seus filhos pisando nessa terra. Cada chibatada que ele levava, ele via a pessoa que você ama pisando nessa terra. E ele falava, eu estou levando essa chibatada porque eu estou vendo essa pessoa querida que Deus tanto ama e eu tenho que cumprir a minha tarefa nessa terra. Deus, ele não pestanejou, ele não recuou em mandar o seu filho, e Jesus não recuou em morrer por você, então ele continuou firme no propósito. Agora nós muitas vezes, né, irmãos, desviamos do propósito. Nós muitas vezes, irmãos, desviamos da vontade, nós desviamos do projeto de Deus para a sua vida, e por isso nós vemos as pessoas perdendo vida, as pessoas morrendo sem Jesus, as pessoas indo para um lado, irmãos, que é um lado das trevas, é um lado que não leva a lugar nenhum, somente leva ao inferno. E nós vemos pessoas desviando desse propósito. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam o amor incondicional por Deus por elas. Deus te ama tanto, irmãos, ele enviou o seu próprio filho. A cruz está vazia, mas Jesus não desceu da cruz, ele ficou até o fim por você e por mim. Fala amém? O amor verdadeiro permanece mesmo quando custa caro. O amor de Cristo nos ensina que o amor verdadeiro é sacrificial. Hoje ninguém quer fazer sacrifício mais, né? Tá frio, não vou. Tá calor, vou pra praia. Senhor, eu quero um carro para eu poder ir para a igreja, porque eu não ganho carro, não vou para a igreja, para passear. Então nós vemos que o amor hoje do ser humano não é sacrificial por Deus. Deus sempre está em terceiro, quarto, quinto plano. Claro que nós temos nossa família, nosso trabalho, nós temos nossa vida. Só que Jesus, irmãos, ele pagou tudo, ele fez tudo por você. E muitas vezes o nosso amor não é sacrificial. Graças a Deus, vocês estão aqui. Mesmo com frio, mesmo nós estamos no momento que talvez o nosso corpo pede cama, pede sofá, às vezes gripado, às vezes com dores, mas quando nós viemos na presença de Deus, estamos mostrando que o nosso amor também não vê sacrifício. Fala amém? Então o amor de Deus por você, ele é sacrificial. Amém? Ele enviou o próprio Filho para morrer por ti. Cristo não desce da cruz porque era obediente a Deus. Quem é obediente ao Pai aqui? Levanta a mão. Amém? Amém? A obediência nos leva, irmãos, a ter conquistas. Amém? Jesus foi obediência até o fim, até o seu último suspiro. No Getsêmani que Jesus fez, ele orou. E ele orou uma palavra, né? Que até dói um pouco dentro da gente. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este... O que é o cálice? É o cálice da morte, da dor. É o cálice, irmãos, da circunstância que ele viveria. Ele sabia que iria doer. A Bíblia fala, irmãos, que o estresse dele foi tão grande, que no momento que ele estava sendo crucificado, ele suou gotas de sangue. Se você olhar a ciência hoje, os irmãos que estudam mais a parte da saúde, os irmãos veem, irmãos, que a pessoa suar gotas de sangue, ela tem que estar no limite de estresse muito alto. Ela tem que estar chegando à beira ali, irmãos, de ter um derrame cerebral, uma parada cardiorrespiratória, porque é um estresse tão grande que ela está tendo naquele momento, que ela começa a suar. O seu suor não é mais água, é gotas de sangue, de tão estressada que ela estava. E Jesus, naquele momento, irmãos, ele suou gotas de sangue, de tão estresse que ele estava por passar por aquele momento, mas ele não recuou, ele não desceu da cruz por você. Aí hoje, muitas vezes, né, tem uns fiéis, mas se nós começarmos a olhar a humanidade, quantos estão negando Jesus? As ideologias estão afastando o homem de Jesus. Nós vemos que o mundo, tudo é um complô contra Jesus Cristo.
Porque coloca Jesus como um mito, coloca Jesus como um homem comum, pregam Jesus como uma mentira, mas Jesus falou: eu não sou uma mentira, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai para o céu a não ser por mim. Eu sou a porta do céu, eu sou a pedra de esquina, eu sou o coscorão. Então você vê que Jesus, irmãos, naquele momento, no Getsemane, ele orou, mas ele não recuou e ele foi obediente até o fim. Jesus vale mais do que seguir nossos sentimentos. Às vezes, muitos sentimentos nossos, né, abalados pelo mundo, né? Hoje a ansiedade toma conta do mundo, a depressão, a dificuldade em diálogo. Hoje nós vemos, irmãos, que o mundo hoje em dia é um mundo muito vitimista, é um mundo que pensa somente nele mesmo. E quando nós vemos antigamente, né, a gente fazia de tudo para fazer o melhor. Hoje, quando a pessoa não faz o melhor, ela culpa os pais, culpa os tios, culpa os avós por aquilo que não aconteceu na vida dela. E Jesus, irmãos, ele morreu na cruz por você, é uma realidade. E Jesus nunca culpou a gente por nada, mesmo ele estando naquela cruz por você e por mim. Mesmo ele pagando pelos seus pecados, até os pecados que você vai cometer ainda, ele já pagou. E nós vemos que no mundo hoje em dia é muito vitimista, é muito nhenhenhê, muita coisinha. E Jesus falou: eu morri na cruz por vocês, fiquem firmes, eu paguei o preço, somente arrependam-se e me tenham contigo. Então aquele que tem Jesus, irmãos, ele alcança a vitória, ele alcança a promessa, ele alcança a bênção. Mas aquele que não tem Jesus, irmãos, está virando as costas pelo verdadeiro sacrifício da cruz. Fala misericórdia. Muitas vezes queremos abandonar o propósito quando surge dificuldade. A obediência sempre produz frutos. Eu sou um cara muito persistente. Quando eu tenho uma missão na igreja, irmãos, para mim poder deixar ela é muito difícil, a não ser que me tirem. Nós vemos, irmãos, que a persistência faz você alcançar a vitória. A persistência faz você alcançar a bênção. A persistência faz a gente alcançar, irmãos, o fruto. E muitos desistem no meio do caminho, sabe por quê? Porque não vê resultado. Mas o resultado gera na persistência um poder da mente firme. Quando a sua mente está voltada no Senhor, o mundo pode dizer que não está dando certo, mas quando a sua mente está voltada no Senhor, Deus faz acontecer. Fala amém? Deus faz acontecer o melhor. Terceiro, Cristo não desceu porque estava vencendo o inimigo. Quando eu falo que Cristo não desceu da cruz porque ele estava vencendo o inimigo, parece contraditório aos olhos humanos. Se você pegar uma pessoa lá fora que nunca leu a passagem bíblica da crucificação de Jesus, se ele começa a ler e ele não chega no final, na metade ele fala: Jesus perdeu a guerra, Jesus perdeu a batalha. Sabe por quê? O diabo colocou ele na cruz. Quando escolheram Barrabás, o filho de Rabás, quando escolheram aquele assassino, homicida, aquele homem pecador, quando o povo o escolheu, ali o diabo falou: eu venci, matei o Filho de Deus. Olha aí, irmão, eu tenho certeza que na hora o inferno fez uma festa. Imagina o inferno naquela hora, hein? Satanás, vendo Jesus indo para a cruz, uma chibatada. Ué, não saiu? Opa, tô vendo que a vitória é minha, o diabo, hein? 2 chibatadas. Opa, levou 2, hein? Se Deus permitiu 2, vai permitir a terceira. 39 chibatadas, Satanás. Eu venci! Só que Jesus, irmãos, ele não desceu na cruz, sabe por quê? Porque ele estava vencendo Satanás, e Satanás estava enganado, o povo estava enganado. As profecias disseram que o Filho de Deus tinha que morrer por você, só que eles não prestaram atenção nisso. Leram a Bíblia, mas não entenderam o que leram. Leram a Bíblia, mas não confiaram, não acreditavam que ele é o Filho de Deus. Quando ele vai para a cruz, Pedro nega, Judas tira sua própria vida por ter o traído. Todos os discípulos, cada um foi para o seu canto, somente João que não. Quando nós vemos, irmãos, tudo isso acontecer, ali era decretada a derrota do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Só que Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele diz: tetelestai, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: agora se cumpre a profecia, porque eu sou a profecia. Eu sou a profecia se cumprindo nesta dia. Eu sou a profecia se cumprindo neste momento. Quando Satanás pensou que tinha ganhado, naquele mesmo momento, irmãos, houve um grande terremoto na terra. Jesus acabou de morrer, mortos ressuscitou.
O céu virou noite. Naquele momento, irmãos, Jesus morreu. Só que aí depois a ficha de Satanás caiu. Ele lembrou das profecias de Zacarias, lembrou das profecias de Oséias, lembrou a profecia de Isaías, lembrou da profecia de Daniel. E ele falou assim: fiz besteira, não era para ele ter morrido. Agora se cumpre a profecia. E ele morreu para pagar a dívida da humanidade. Amém? Então Jesus morreu porque o inimigo estava vencido. Jesus morreu para te dar vitória. Jesus não morreu para Satanás vencer. Jesus morreu porque ele venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Fala amém? Glória a Deus. Aparentemente Satanás estava vencendo. Religiosos, escribas, fariseus comemoraram. Os soldados zombavam de Jesus. Cadê o Filho de Deus? Desde dar uma coroa de ouro, lhe deram uma coroa de espinho. Desde lhe dar água, lhe deram vinagre. Desde lhe honrar, colocaram ele numa cruz e bateram em Jesus. Cuspiram em Jesus. Amaldiçoaram Jesus. Riram, zombaram da cara de Jesus. O povo desprezou Jesus, porque viu ali um homem que estava fraco. Mas não era um homem fraco. É o Filho de Deus que estava passando pelo processo no qual ele tinha que passar para pagar uma dívida que ele não fez. Fala, a dívida foi minha. Ele pagou por mim. E agora o meu propósito depende de mim. Depende de você. Mas a cruz era exatamente o lugar da derrota de Satanás. Quando Satanás viu Jesus na cruz, eu venci. Mas era ao contrário. Aquele lugar ali era o lugar da derrota de Satanás. Era o lugar que Satanás perdeu. É o lugar que ele viu o preço da humanidade sendo pago. É o lugar que ele viu com arrependimento agora aproxima o homem de Deus. Enquanto todos pensavam que Jesus perdeu, ele estava conquistando a maior vitória da história. Às vezes Deus trabalha justamente quando parece haver derrota. Quando você pensa, moço, que perdeu, quando você pensa que não tem mais jeito, é Deus trabalhando para que você tenha vitória. Quando as pessoas pensam que você foi derrotado, quando as pessoas pensar que você não tem mais jeito, quando as pessoas pensar que você não tem mais atitude, que você não vai se erguer, é exatamente no momento que Deus te ergue e mostra para todos que você vai ser vitorioso. Sabe por quê? Porque você não desiste. Você está com Jesus. E aquele que não desiste, ele alcança a vitória. Amém? Quarto, Cristo não desceu. Vamos ver o primeiro aqui, que os irmãos estão anotando, né? Primeiro é, Cristo não desceu porque ele amava a humanidade. Depois eu mando no grupo PDF lá, tá? Cristo não desceu porque ele era obediente ao Pai. Cristo não desceu porque estava vencendo o inimigo. E o quarto é, Cristo não desceu da cruz porque a profecia precisava ser cumprida. Então, desde o Antigo Testamento, Deus anunciava que o Messias iria sofrer. Fala amém? A gente olha Daniel, né? Daniel falou muito sobre isso. Só que Daniel, para mim, é o apocalipse do Velho Testamento. O livro de Daniel é o fim do mundo. Ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala de dragões, cabeças, né? É um livro muito complicado também. Ele fala de um fim dos tempos. Então você vê, irmãos, que a profecia viria a se cumprir. A profecia tinha que cumprir. Nada acontece por acaso. Tudo foi planejado por Deus. E Jesus fez cumprir todo o plano de Deus na vida dele. Às vezes no plano que Deus tem para você, você adia, sabia? Deus quer te levar para um patamar mais alto, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer que você tenha conquistas. Só que nossas ações convém que Deus venha reagir de uma forma que Ele não quer em nossa vida. Porque nós trabalhamos hoje em dia na lei da semeadura. Que você planta, você colhe. É simples assim, não é verdade? Se eu fizer o mal para vocês, se eu fizer algo que não agrada a Deus, eu vou colher disso aí, é certo. Aquilo vai acontecer. Então nós vemos, irmãos, que hoje Deus tem um plano, um projeto para você. Só que muitas vezes não acontece. É retardado, demora de acontecer, porque nós ainda não nos aproximamos de Deus conforme Ele quer. E nós não estamos deixando Ele realizar, mesmo que doa, mesmo que aperte, mesmo que muitas vezes seja difícil. Quando fica difícil, nós temos a tendência a desistir. Lembre, Jesus no Getsemane, o que Ele fez? Ele orou: Pai, se possível, passa de mim este, mas seja feita conforme o Senhor quer, não como eu quero. E Deus quis o quê?
Cada detalhe no Antigo Testamento fazia parte do seu plano. Amém? Deus sempre supre e cumpre sua palavra. Quando Ele promete, Deus realiza. Então você vê, irmãos, que tudo que Deus fala, toda a profecia dele se cumpriu na Bíblia. E tudo que Ele prometeu para você irá se cumprir. Só falta você abrir o coração e deixar Ele trabalhar em nome de Jesus. Fala bem? Quinto e último. Cristo não desceu da cruz porque Ele queria te salvar. Amém? Fala, Cristo quis me salvar. Mesmo Ele morrendo. Olha aí. Você viu? Como que pode uma pessoa, irmãos, querer salvar a outra dando sua própria vida? Imagina, irmão. Nem conhecia a gente, mas Ele via você andando. Nem conhecia a gente, mas Ele saberia que você estaria aqui. Nem conhecia a gente, mas Ele sabia que Deus tem um propósito neste lugar. Fala bem? Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria perdão. Vou repetir. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria perdão. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria reconciliação. Se Jesus tivesse descido da cruz, não havia esperança. E principalmente, se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria salvação para a gente. Deus já tinha acabado com esse mundo. É simples. Quando Jesus declarou, está consumado, Ele afirmou que a dívida do pecado havia sido totalmente paga. O preço do nosso resgate foi pago. O diabo nos escravizou, nos sequestrou e ele nos acusava. Aí depois que Jesus pagou a dívida, Ele nos resgatou das mãos de Satanás. E hoje nós não temos dívida nenhuma com Satanás. Quando Ele nos acusa, nós falamos, Jesus pagou o preço e hoje o arrependimento me faz me aproximar do Senhor. Então, diabo, você não pode me acusar e nem me condenar. Fala amém? Há muitos que querem uma vida sem cruz. É uma vida de facilidade, né? Quer fazer só o que é bom e que é agradável, não quer pagar preço. Tem muita gente assim. Só quer fazer o que é cômodo. Não quer trabalhar, não quer evangelizar, não quer falar de Jesus com uma pessoa, não quer fazer um trabalho na obra. Fácil. Imagine Jesus pensando isso na cruz. Então hoje em dia tem pessoas que querem uma vida sem cruz. Uma vida de facilidade. Quer que tudo venha na mão. Uma vida sem renúncia. Ah, eu não posso ir porque é aniversário, não posso ir porque é aquilo, não posso ir porque eu estou frio. É uma vida sem renúncia. Então não quer renunciar da sua própria vida. Quer fazer o que ela quer da vida. Só... Fala amém? Muitas pessoas querem vitória sem perseverar. E muitas vezes a vitória não vem porque não perseveramos. Então as coisas não acontecem, a obra não vai para frente por falta de perseverança. Muitas pessoas querem uma coroa. Eu sou filho, eu sou príncipe, e como príncipe eu mereço uma coroa, mas não querem ter o sofrimento. E olha que o nosso sofrimento chega nem perto do que Jesus passou, hein? Imagina, esse friozinho aqui não é nada. Mas Jesus disse que quem deseja segui-lo, tome a tua cruz diariamente e... Tome a tua cruz diariamente e... Então quer dizer, você tem uma cruz para carregar também. É a cruz do seu orgulho, é a cruz dos seus desejos, é a cruz da sua renúncia, é a cruz da sua perseverança. Então Jesus tem, vocês têm uma cruz. Pegue ela e me siga, porque vocês serão vitoriosos. A cruz continua sendo símbolo de entrega. Por isso a gente coloca a cruz no altar aqui, né? Essa cruz não é para você se ajoelhar perante ela e adorar ela. Essa cruz é para você lembrar que Jesus pagou o preço. Essa cruz está aqui no altar, iluminada, para você lembrar. Não é um enfeite. É para você lembrar que Jesus morreu por você. E nós também temos que morrer para o mundo para viver com Jesus Cristo. A cruz, ela continua sendo um símbolo de entrega, de obediência e de amor. Agora uma ilustração para os irmãos, né? Uma historinha, uma parábola do Kleber. Não é de Jesus, é minha. Imagina, irmãos, um incêndio. Um incêndio num prédio. Só que nesse incêndio tem uma criança lá dentro daquele gritando, porque o fogo se aproxima dela, não conseguiu sair. Quando o bombeiro chega naquele prédio, naquele incêndio, quando ele abre a porta, tem uma chama na frente dele, entre ele e a criança. O bombeiro, irmãos, é muito cômodo ele virar as costas para trás, a ponto do prédio desabar,
a ponto de o incêndio dele se queimar, ele pegar fogo também e salvar a sua própria vida. Só que o bombeiro, ele fez um juramento, o bombeiro foi treinado para poder fazer isso. O bombeiro foi treinado para salvar a vida. Quando ele vê a criança gritando, pedindo socorro, ele pega, se veste de toda a sua coragem, adentra aquele fogo para resgatar a criança, arriscando a sua própria vida, mesmo sabendo que poderia não sair daquele lugar. Mas quando ele sai com a criança no braço, ele fala: eu cumpri o meu propósito, eu salvei essa criança porque é a minha função. Ele abdicou, irmãos, da sua vida, ele abdicou da sua família, ele abdicou da sua própria existência na terra para poder salvar uma pessoa que ele não conhece. Agora Jesus, ele salvou a humanidade toda, todo mundo, porque ele morreu por vocês. O bombeiro teve a escolha de salvar, Jesus também teve a escolha de te salvar, e ele te salvou, ele morreu por você. Então olha a realidade, irmãos, às vezes valorizamos muito um profissional desse, mas não valorizamos Jesus, aquele que há 2020 anos atrás morreu por você, aquele que pagou o preço naquela cruz por você. Às vezes valorizamos as coisas terrenas, o que vemos, mas não valorizamos o eterno, porque um dia na eternidade estaremos no céu. Para onde você vai? Para onde você vai? Jesus, ele fez infinitamente mais que esse bombeiro. O bombeiro salvou uma criança. Jesus salvou toda a humanidade. Inclusive, ele salvou o bombeiro e salvou a criança. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez a dor tenha sido maior que a sua força. Mas esqueça tudo isso. Olhe para o alvo que é Cristo. Ele permanece firme até o fim. E se você permanecer com ele até o fim, ele vai te abençoar e te salvar. Ele venceu e você também pode vencer. Ele permaneceu até o fim fiel e você também pode permanecer até o fim fiel. Fala amém? Hoje Deus te chama para confiar novamente nele, entregar sua vida a Jesus e viver debaixo da graça conquistada. Cristo não desceu da cruz, sabe por quê? Porque ele amava a humanidade. Jesus não desceu da cruz, sabe por quê? Porque ele é obediente a Deus. Jesus não desceu da cruz, sabe por quê? Porque ele venceu Satanás. Jesus não desceu da cruz porque cumpriu as Escrituras, e Jesus principalmente não desceu da cruz para te salvar. A cruz parecia derrota, mas tornou-se o maior símbolo da vitória. Quando Jesus disse: está consumado, a salvação foi completada. Que nunca nos esquecemos que Jesus permaneceu na cruz para que nós possamos viver nessa terra hoje, em nome do Senhor. Amém? Então Jesus, ele fez tudo isso por você, tudo isso por mim. E se nós mantermos firme na promessa, Jesus, ele tem muito mais para você, para mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então você vê que Jesus não desceu da cruz, ele permaneceu firme até o... Então você também tem que permanecer firme até o... De toda maneira, irmão. O mundo vai falar não, as lutas vão falar não, as circunstâncias vão falar não, mas você vai dizer sim. Amém? Fala sim. Sim. Até o fim. É isso mesmo. Jesus quer que você fique até o fim, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche vossos olhos neste momento. O Espírito Santo nessa noite ele vai falar conosco. E Jesus, irmãos, ele permaneceu com o propósito dele. O Pai deu para ele uma missão, ele cumpriu até o fim. Deus também te deu uma missão, te deu um propósito, cumpra até o fim. Aquilo que ele designou para te fazer, faça, porque não é eu, é você que tem que fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que permanecer firme até o fim. O dia que Jesus, irmãos, tiver um encontro, você vai encontrar Jesus um dia cara a cara, ele vai olhar nos seus olhos e ele vai te dizer: você venceu, você combateu, você lutou e principalmente você nunca desistiu de mim. Agora muitos foram chamados, muitos vieram até Jesus, muitos até o aceitaram, mas voltaram para trás. Esses não vão ter oportunidade de se apresentar com Jesus.
tiveram a promessa, tiveram a oportunidade, mas viraram as costas para o Senhor. Mas nessa noite Jesus quer te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então ore para que você permaneça até o fim. Ore para que Deus venha queimar no teu coração, para que você tenha a bênção dele, para que você possa viver o propósito. Ore para que você possa fazer a vontade dele, porque tudo que fazemos ainda é pouco, precisamos fazer mais. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, aqui tem homens e mulheres que foram chamados, escolhidos para fazer a boa obra nessa terra. Muitos têm desistido, muitos têm voltado para trás, mas o Senhor nos deu uma vida e uma vida abundante. Que nesta noite, Senhor, o diabo não tenha poder de tirar nossa visão, poder de nos afastar de Ti, mas que nós possamos viver as ricas bênçãos do Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha repreender todo o mal, repreender a maldição, e se porventura um dia enfraquecemos, que o Senhor possa nos fortalecer. Se porventura um dia, meu Pai eterno, nós pensamos em desistir, que o Senhor perdoe e que possamos permanecer firmes para todo sempre, porque, meu Pai eterno, as Tuas promessas e os Teus planos são muito maiores para cada um de nós. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa olhar e zelar por cada um de nós. Fala, Senhor Jesus, sempre ao nosso coração, e muda a nossa história, muda a nossa vida, muda, meu Pai eterno, aquilo que não pertence a Ti, e que possamos, meu Pai eterno, ficar firmes nas promessas, viver, meu Pai, essa bênção, porque o diabo e o mundo diz que não vamos conseguir, diz que nós somos fracos, diz que nós não vamos alcançar, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso coração ricamente e resplandecer a Tua glória em nossa vida, porque tudo que fazemos é muito maior, meu Pai, quando temos o Senhor conosco ao nosso lado. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos contigo. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer parte, meu Pai, desse momento especial de ouvir essa palavra, porque o Senhor não desceu da cruz, foi firme no propósito, foi firme até o fim, e eu creio, Senhor Jesus, que vamos alcançar sempre o melhor da boa parte do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos viver muito mais as Suas promessas, porque o Senhor Deus é maior, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, pode sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Queridos, guarde essa palavra no vosso coração. Amém? Que ela venha tocar cada dia mais em nossa vida, né? Você vê que foi uma noite gelada, mas o Espírito Santo, ele fala, né? Todo momento. Talvez você vinha aqui hoje, você não pensava em ouvir uma palavra dessa, mas Deus, ele abre nossa mente, nosso coração. Jesus, ele não desceu da cruz por você. Simples. Não desceu da cruz para que você tenha uma vida, para que você tenha, irmãos, salvação. Jesus não desceu da cruz porque você sabia que você tem uma grande obra para viver, né? A gente pregou alguns tempos atrás aqui, né? Você foi escolhido no ventre. Ali Deus já traçou o seu plano na sua vida, já traçou tudo que você ia viver. Só que muitas vezes a gente acaba desviando dos planos dele, pagamos um preço, mas a gente encontra Jesus novamente, voltamos para viver o propósito, né? E Deus sempre tem nos colocado na direção certa. Mesmo que a gente desanima, que entristece, porque faz parte do ser humano. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ia doer. E ninguém quer passar por dor, irmãos. Nem Jesus queria, mas ele tinha que passar por aquilo. Aí ele fala, agora vem após mim, pega a tua cruz diariamente e siga-me. Então todo dia vai ter problema, vai ter luta, vai vir a dificuldade, mas todo dia Jesus te dá vitória, te dá bênção, te guarda, te livra, te protege. Todo dia ele está contigo. Então se ele pegou a cruz dele, pega a tua também. Por mais luta que você passe, Jesus sempre irá te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.